O vento soprava forte nas Ilhas Flannan. No alto do rochedo, o farol erguia-se solitário contra a escuridão, sua luz piscando sobre as ondas furiosas. 3 homens, faroleiros, veteranos, estavam em uma vigília silenciosa, cientes de que além do oceano implacável, não havia nada além de um trabalho cansativo. Ou ao menos eram isso que acreditavam. Naquela noite, tudo começou a dar errado. Primeiro, a luz do farol oscilou, como se lutasse para se manter acesa. Depois veio a escuridão total. O gerador havia parado. Thomas, o mais jovem dos 3, se ofereceu para verificar o que havia acontecido. Quando chegou ao galpão do gerador, seus olhos se arregalaram. No meio da penumbra, tinha um homem estranho, mascarado, segurando um machado. Houve um trovão. O farol, já envolto pela tempestade, estava prestes a mergulhar no terror. Thomas, James e Walter eram os guardiões solitários do farol das Ilhas Flannan. Thomas, o mais novo, tinha 28 anos. Era um homem curioso e ainda aprendia os segredos do mar. James, com 40 anos, era prático e cético, um veterano do ofício. Walter, o mais velho, com seus 55 anos, era um homem de poucas palavras, marcado por histórias de naufrágios e superstições antigas. O farol era a casa e a prisão deles. Cercados pelo oceano, estavam isolados do mundo. As únicas visitas eram as do barco de suprimentos, que chegava a cada 15 dias. Mas naquela noite, a tempestade estava forte demais, e qualquer contato com o continente era impossível. Dentro do farol, o ambiente era apertado, com paredes de pedras frias e um cheiro constante de sal e óleo da lamparina. A rotina de cada um era clara: manter o farol aceso, fazer rondas e registrar tudo no diário oficial. Mas o que Thomas encontrou no galpão estava longe de qualquer protocolo. James e Walter esperavam sua volta, mas o que receberam foi um grito. Thomas correu para dentro do farol, trancando a porta. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava explicar. Tem um homem lá fora, ele tem um machado, ele estava me esperando. A tempestade rugiu e algo arranhou a porta. James correu para a janela, espiou lá fora, mas tudo o que viu foi chuva e relâmpagos, iluminando a noite. Você tem certeza? Perguntou ele, tentando manter a calma. Eu vi ele estava esperando no galpão. Thomas insistiu, com a voz trêmula. Walter, que até então estava calado, pegou um rifle enferrujado que tinha na parede. Ele não disse nada, mas a sua expressão era séria. Então um som surdo ecoou pelo farol. Alguém estava na porta. Os 3 homens se olharam. James apontou para a porta com a cabeça, e Walter se aproximou com o rifle. Ele engatilhou a arma e perguntou: quem está aí? Nenhuma resposta, apenas o barulho da tempestade lá fora. Thomas recuou, pressionando-se contra a parede. Foi então que um clarão atravessou a janela. Uma luz estranha, esverdeada, vindo do mar. James sentiu um arrepio. Que diabos foi isso? Antes que pudessem processar, a porta tremeu, como se alguém estivesse tentando arrombar. Walter se posicionou em frente à porta, segurando o rifle com firmeza. Sua respiração era pesada. Seus olhos pareciam calcular tudo o que poderia acontecer. James pegou um machado que ficava na parede, uma ferramenta comum do farol, mas que agora virou uma arma. Precisamos reforçar a porta, Thomas exclamou, com a voz em pânico. James e Walter rapidamente empilharam móveis contra a entrada. Enquanto o som de golpes aumentava, entre os estrondos da tempestade, James e Walter rapidamente empilharam móveis contra a entrada, enquanto o som de golpes aumentava. Entre os estrondos da tempestade, era possível ouvir uma respiração pesada do outro lado. Ele não pode entrar, murmurou James. Mas então, um ruído diferente chamou sua atenção. Um rangido baixo, vindo dos fundos do farol. Os 3 se reuniram. A janela! Correram até a pequena janela dos fundos e viram algo que o fez o sangue gelar. Do lado de fora, entre relâmpagos, sombras moviam na escuridão. Alguém estava lá. O terror aumentava a cada segundo. O farol, antes seguro, monótono, virou uma armadilha mortal. De repente, um estrondo ecoou. A porta cedeu. A figura mascarada entrou, segurando o machado com firmeza. Seus passos eram lentos, deliberados, enquanto avançava. Walter ergueu o rifle e disparou. O tiro ecoou,
mas a figura apenas cambaleou e seguiu em frente. Corram! Os três subiram as escadas para a parte superior do farol. A luz do farol iluminava o espaço em flashes. A tempestade rugia lá fora. Sem saída, olharam para sua única opção, a janela dos fundos. James e Thomas se entreolharam. Sem hesitar, conseguiram empurrar a figura mascarada até a abertura da janela. O invasor tentou atacar eles, mas não conseguiu se equilibrar e caiu no precipício. Seu grito se perdeu no vento, enquanto desaparecia na escuridão. O silêncio tomou conta do farol. A tempestade continuava, mas para os três homens, o perigo parecia ter acabado. Ofegantes, eles se olharam, ainda sem acreditar no que aconteceu. O que foi aquilo? Thomas perguntou, com a voz fraca. Ninguém respondeu. Apenas o som do mar respondia, implacável.